Uma decisão boba, tomada num dia cansativo, pode colocar você numa situação da qual quase não consegue sair. Às vezes, só percebemos o perigo quando já é tarde demais. A fila no supermercado se arrastava que nem lesma. O ar-condicionado zumbia fraco, sem conseguir combater o calor abafado que entrava pelas portas automáticas, que abriam e fechavam a cada cliente que entrava ou saía. Eu tinha tido um dia exaustivo no escritório, preso entre contratos sem fim e e-mails que não paravam de chegar. Meu único plano era comprar uma garrafa de vinho, algo para desligar e me afundar no sofá do meu apartamento. Enquanto esperava na fila, notei o cara atrás de mim. Ele segurava uma garrafa idêntica à minha, um vinho tinto de uma vinícola pequena que não era fácil de encontrar. Não sei porquê, mas eu sorri para ele. E ele me olhou de volta com simpatia, quase tímido, com um leve aceno de cabeça. Bom gosto, eu disse, apontando para a garrafa dele, mais para quebrar o silêncio do que por qualquer outra coisa. Ele riu, um som curto, como se não estivesse acostumado a puxar conversa com estranhos. Ele era um cara comum, na casa dos 30 e poucos anos, como eu, com uma camiseta cinza meio gasta e o cabelo um pouco bagunçado. Ele me disse que aquele vinho era o favorito dele, que comprava sempre que encontrava. Conversa fluiu sem esforço, daquelas conversas que surgem quando você está esperando na fila. Ele se apresentou como Roberto, arquiteto. Ele morava a poucas quadras do supermercado. Eu contei que era advogado, que minha vida era um turbilhão de reuniões e prazos. Não me lembro exatamente como aconteceu, mas entre comentários sobre o vinho e alguma piada sobre o calor, ele me convidou para a casa dele. Disse que tinha uma coleção de discos de vinil, que podíamos abrir a garrafa e ouvir alguma coisa. Eu não tinha planos, e a ideia de não passar outra noite sozinho assistindo a séries me pareceu interessante. Aceitei sem pensar muito. Caminhamos juntos até o prédio dele, um bloco de apartamentos antigo, daqueles com paredes descascadas e um elevador que fazia muito barulho. O corredor cheirava a umidade, misturado com um toque de tinta velha ou madeira podre. O apartamento dele ficava no terceiro andar, e quando ele abriu a porta, o cheiro se intensificou, como se o ar lá dentro não fosse renovado há anos. A sala era pequena, bagunçada, com pilhas de livros no chão, um sofá que parecia resgatado de uma caçamba de lixo e uma vitrola antiga em um canto. Havia umas 2 velas acesas sobre uma mesa, projetando sombras que se moviam mais do que deveriam. Ele me convidou para sentar enquanto abria o vinho. E embora tudo parecesse normal, algo no ambiente me deixou com os nervos à flor da pele. No início, a conversa foi leve. Falamos de música, de bandas que gostávamos, de filmes que tínhamos visto. Roberto era simpático, mas havia algo em seu jeito de se mover que não se encaixava. Ele se levantava constantemente, como se precisasse verificar algo na cozinha ou no corredor. Seus olhos desviavam para a porta de entrada mais vezes do que o necessário, como se esperasse que alguém fosse invadir a qualquer momento. Eu perguntei, meio de brincadeira, se ele estava esperando mais alguém. Ele riu, mas foi uma risada forçada, e disse que não, que só queria ter certeza de que tudo estava em ordem. Então, sem que eu esperasse, ele se aproximou da porta e a trancou. Disse que era por segurança, que o bairro não era tão tranquilo quanto parecia. Tentei não dar importância, mas o tom dele, calculado demais, me deixou com um mau pressentimento. Continuamos conversando, embora a conversa tenha se tornado unilateral. Eu falava tentando preencher o silêncio e ele concordava com a cabeça, mas suas respostas eram cada vez mais curtas, como se sua mente estivesse em outro lugar. Em um momento, ele pegou o celular, olhou para a tela por um segundo e o deixou sobre a mesa, virado para baixo. Depois, com um sorriso que não chegou aos seus olhos, me pediu para desligar o meu. Disse que não gostava de tecnologia, que preferia as coisas autênticas, que os sinais dos celulares lhe davam dor de cabeça. Achei estranho, mas não queria parecer grosseiro.
Desliguei o celular e o guardei no bolso. Tentei fazer uma piada sobre isso, mas ele não riu. Apenas me olhou com uma intensidade que me fez desviar o olhar e mudou de assunto rapidamente. O apartamento começou a parecer opressivo. As chamas das velas tremulavam sem motivo aparente, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas. A vitrola, que estava tocando um jazz suave, começou a pular, repetindo a mesma nota várias vezes seguidas. Roberto se levantou de um salto, ajustou o aparelho com as mãos tremendo um pouco e murmurou algo sobre o aparelho estar velho. Ele me ofereceu mais vinho, mas notei que ele mal havia tocado em sua taça. A garrafa estava quase vazia, e eu não me lembrava de ter bebido tanto. Minha cabeça estava pesada, como se o cansaço do dia tivesse me alcançado de repente, embora algo me dissesse que não era só isso. Tentei manter a conversa, mas seus movimentos eram cada vez mais estranhos. Ele se levantava, olhava pela janela, voltava a sentar, sempre com aquela expressão de quem está esperando alguma coisa. Foi então que a campainha tocou. Roberto olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar e disse que era o delivery que ele havia pedido antes de eu chegar, que tinha esquecido de mencionar. O som me fez dar um pulo. Roberto se levantou, mas antes de ir até a porta, ele me olhou fixamente e disse, com uma calma que não combinava com a situação, para eu não me mover, que ele voltava em 1 segundo. Foi nesse momento que algo em mim quebrou. Não sei se foi o tom dele ou o silêncio pesado que encheu a sala, mas eu soube que precisava sair dali. Me levantei tentando não fazer barulho e me aproximei da porta. Quando Roberto a abriu para falar com o entregador, percebi que ele não a trancou novamente. Eu consegui abri-la só um pouquinho e vi Roberto falando em voz baixa com o entregador, um rapaz jovem com uma sacola de papel na mão. Seus gestos eram tensos, como se estivesse discutindo algo que não queria que eu ouvisse. Não pensei 2 vezes. Me aproximei, fingindo naturalidade, e disse ao entregador que precisava de ajuda com uma coisa lá fora, se ele poderia me acompanhar por um momento. Roberto se virou para mim com a expressão congelada, mas não disse nada. O entregador, visivelmente confuso, concordou. Descemos juntos pelas escadas, em silêncio. Quando chegamos na rua, eu disse para ele não voltar, que algo não estava bem. Não sei se ele acreditou em mim, mas não fez perguntas. Subiu na moto e foi embora. Eu andei rápido, olhando para trás a cada poucos passos, até chegar a uma avenida mais movimentada. Meu coração batia descontroladamente e minhas mãos tremiam enquanto eu tirava o celular do bolso. Não o liguei até estar dentro de um táxi, a caminho de casa. Quando verifiquei a tela, não havia notificações, mas encontrei uma mensagem de um número desconhecido, enviada minutos depois que saí do apartamento. Dizia apenas, volte quando quiser. Eu não respondi. Apaguei a mensagem, bloqueei o número e tentei me convencer de que tudo tinha sido um mal-entendido. Dias depois, eu não conseguia tirar aquela noite da cabeça. Tentei procurar por Roberto nas redes sociais, mas não encontrei nada. Era como se ele não existisse. 1 semana depois, passei pelo supermercado de novo. Não consegui evitar olhar a prateleira de vinhos. A garrafa daquele tinto estava lá, mas algo me impediu até de chegar perto. Saí do mercado e decidi que algumas decisões bobas ensinam lições que você nunca esquece. Nunca mais voltei àquele bairro e nunca mais aceitei convites de estranhos, por mais simpáticos que pareçam. A gente acha que encontrou uma conexão, mas às vezes a pessoa perfeita esconde um vazio tão grande que pode nos engolir junto. O ar tinha um cheiro úmido, misturado com um toque metálico que eu não conseguia identificar, como se algo enferrujado tivesse se misturado na brisa. Era final de outubro, em Buenos Aires, e o céu estava coberto por nuvens baixas que pareciam espremer a cidade contra o chão. Eu tinha conhecido o Cristiano em um aplicativo de namoro. Foi a minha primeira vez testando algo do tipo.
As mensagens dele eram uma mistura de inteligência e timidez que me fez confiar mais do que eu deveria. Minhas amigas tinham me avisado sobre os riscos, mas depois de semanas de conversa, eu aceitei o convite para um jantar na casa dele. Ele disse que seria algo simples, só nós dois, e a ideia de evitar o barulho de um bar ou o gasto de um encontro acabou me convencendo. As fotos dele com um cachorro vira-lata e suas histórias sobre caminhadas pelo Tigre me deram uma sensação de familiaridade, como se eu já o conhecesse. Cheguei no prédio dele. Passavam das 7 da noite. Era um prédio de apartamentos dos anos 70, com grades pretas enferrujadas e uma porta de entrada que rangeu quando eu a empurrei. O elevador tinha um cartaz de fora de serviço escrito com canetinha, então subi pelas escadas até o 3º andar. O corredor era mal iluminado, com uma lâmpada que piscava e paredes que cheiravam a umidade e naftalina. Toquei a campainha do apartamento 3B e Cristiano abriu quase que no mesmo instante, como se estivesse esperando com a mão na maçaneta. Ele era mais alto do que eu imaginei, meio desengonçado, com uma camiseta cinza que ficava grande nele e um jeans surrado. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos, que me analisaram rapidamente antes de me convidar para entrar. O apartamento era bizarro. Havia um sofá de couro velho no centro da sala, uma mesa dobrável com 2 cadeiras que não combinavam e um abajur de pé que ficava piscando, como se o fio estivesse solto. As paredes estavam vazias, com manchas de umidade nos cantos, e o piso de madeira rangia a cada passo meu. Não havia quadros, plantas ou qualquer objeto que desse vida ao lugar. Cristiano disse que tinha se mudado há pouco tempo, que ainda estava arrumando as coisas, mas o tom dele soava decorado, como uma desculpa já preparada. Quando deixei minha bolsa no sofá, notei que não havia nada pessoal ali, nem fotos, nem livros, nem mesmo um carregador de celular esquecido. Era como se ninguém morasse ali de verdade. Ele me ofereceu uma taça de vinho tinto que eu aceitei para acalmar os nervos. A cozinha era igualmente vazia, com uma geladeira velha que zumbia como um motor prestes a pifar, um micro-ondas e 2 panelas empilhadas. Enquanto ele preparava algo que cheirava a molho de tomate, Cristiano não parava de falar. Ele disse que era designer gráfico, mas logo em seguida mencionou que estava sem trabalho, que um projeto em uma editora tinha sido cancelado por problemas com um cliente. Ele falava rápido, pulando de um assunto para o outro, como se quisesse evitar o silêncio a todo custo. Contou que tinha morado em Rosário até o ano passado, mas depois disse que sempre viveu em Buenos Aires. Tentei não dar muita importância, pensando que ele só estava nervoso, mas seus olhos, meio fechados e fixos em mim, me davam um nó no estômago. Nos sentamos para comer na mesa dobrável. O prato era simples, macarrão com molho e queijo ralado. Ele mal tocava na comida, só ficava mexendo no macarrão com o garfo. Falou do cachorro dele, aquele das fotos, e disse que o tinha deixado na casa da mãe porque o bicho não se adaptava. Quando perguntei o nome do cachorro, ele hesitou e mudou de assunto, dizendo que o molho era uma receita da avó dele. Cada pergunta que eu fazia, recebia uma resposta vaga ou uma história que não batia. Ele mencionou que o apartamento era de um amigo que o emprestava, mas depois disse que o tinha comprado com suas economias. Eu não sabia o que pensar daquelas coisas que não batiam. Ele era só um cara ansioso ou tinha algo mais ali? O clima ficou pesado. A luz piscava mais e o zumbido da geladeira parecia aumentar, como se estivesse protestando. A janela da sala estava fechada com uma cortina grossa que bloqueava qualquer luz de fora. Eu me levantei com a desculpa de ir ao banheiro, buscando um momento para colocar meus pensamentos em ordem. O banheiro ficava no final de um corredor curto e quando acendi a luz, vi que o espelho tinha uma rachadura fina que o atravessava de ponta a ponta. Havia um sabonete gasto e uma toalha perfeitamente dobrada, mas nada mais. Nem uma escova de dentes,
nem um pente. Voltei para a sala com uma sensação ruim que eu não conseguia explicar. Cristiano estava de pé ao lado da janela, olhando para a cortina fechada, como se pudesse ver através dela. Perguntei se estava tudo bem, e ele se virou com um sorriso que gelou meu sangue. Disse que sim, que só estava pensando em como era bom ter companhia. A voz dele tinha um tom estranho, como se as palavras não fossem suas. Tentei manter a calma e disse que estava ficando tarde para mim. Ele insistiu para que eu ficasse. Disse que ainda não tínhamos comido a sobremesa. Ele não tinha mencionado nenhuma sobremesa antes, e a ideia de ficar mais tempo ali me deixou com os nervos à flor da pele. Eu disse que sentia muito, mas que precisava mesmo ir embora. E peguei minha bolsa. Foi então que vi algo no chão, perto do sofá. Um anel prateado, como uma aliança de mulher, meio escondido debaixo de um dos pés do móvel. Não era meu, e eu não tinha visto aquilo quando cheguei. Meu coração disparou. Cristiano continuava falando, me oferecendo café, mas seus olhos estavam fixos em mim, medindo cada movimento meu. Eu disse, não obrigada, e caminhei em direção à porta. Ele se moveu rápido, quase me bloqueando, mas parou e disse que entendia, que não queria ser insistente. Ele abriu a porta e, enquanto eu descia as escadas, senti o olhar dele nas minhas costas. O ranger dos degraus ecoava no corredor silencioso e o ar frio do prédio me envolveu como um aviso. Saí para a rua e o vento gelado bateu no meu rosto. Caminhei rápido até o ponto de ônibus, olhando para trás a cada poucos passos. Não havia ninguém me seguindo, mas eu não conseguia tirar da cabeça o anel, as mentiras de Cristiano, nem a sensação de que aquele apartamento não era um lar. Em casa, bloqueei o número dele e desinstalei o aplicativo. Durante dias, eu chequei as notícias, esperando encontrar algo que explicasse meu mal-estar. Mas não havia nada. Semanas depois, a sensação ruim não passava. Decidi investigar mais, embora não soubesse por onde começar. Lembrei o nome do prédio e procurei o endereço na internet. Encontrei um fórum local onde alguém mencionava que o apartamento 3B estava vazio há meses, que o último inquilino tinha ido embora de repente, sem deixar rastros. Outro comentário falava de barulhos estranhos no prédio durante a noite, como passos no corredor quando não havia ninguém. Não havia nada de concreto, só boatos, mas foi o suficiente para me deixar arrepiada. Entrei em contato com uma amiga que trabalhava em uma imobiliária, mas ela não encontrou nenhum registro recente do apartamento. Era como se ninguém quisesse falar sobre aquele lugar. Uma noite, enquanto mexia no celular, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto borrada, tirada em um lugar escuro, mas eu reconheci a silhueta do sofá de couro e do abajur que piscava. Não havia texto, só a imagem. Meu pulso acelerou. Bloqueei o número, mas não consegui dormir. No dia seguinte, passei em frente ao prédio, incapaz de resistir à curiosidade. Da calçada, olhei para o terceiro andar. A janela do apartamento 3B estava coberta pela mesma cortina grossa. Mas por um instante, eu tive a impressão de ver um movimento lá dentro, como se alguém tivesse afastado o tecido e o fechado de novo. Não fiquei para confirmar. Nunca mais usei aplicativos de namoro e evito aquela rua sempre que posso. Mas a sensação de que algo estava errado nunca me abandonou. Comecei a notar pequenos detalhes na minha rotina. O som de passos atrás de mim quando voltava do trabalho. Um carro que parecia estacionar perto demais da minha casa. Uma ligação de um número privado que desligava assim que eu atendia. Tentei me convencer de que era paranoia, que o encontro com Cristiano tinha me deixado sensível demais, mas eu não podia ignorar a sensação de que alguém estava me observando. Uma noite, enquanto arrumava meu guarda-roupa, encontrei um cachecol que eu não reconheci. Era de um tecido macio e tinha um leve cheiro de perfume desconhecido. Não era meu e eu não fazia ideia de como tinha ido parar ali. Joguei fora, mas não consegui deixar de me perguntar se eu estive naquele apartamento por mais tempo do que eu lembrava.
ou se alguém tinha estado no meu. Os meses passaram e a vida seguiu. Mudei para um novo apartamento, longe daquela área, buscando um recomeço. Mas uma tarde, enquanto caminhava pelo centro, vi alguém que se parecia muito com Cristiano na calçada do outro lado da rua. Ele estava de costas, falando ao telefone com a mesma postura desengonçada. Eu não tinha certeza se era ele, mas meu corpo inteiro ficou tenso. Atravessei a rua, mantendo a distância, e o segui por um impulso que não conseguia explicar. Ele entrou em um café e, pela vitrine, eu o vi se sentar com uma garota jovem, que ria enquanto ele falava com gestos animados. Não conseguia ouvir o que ele dizia, mas reconhecia aquele sorriso que não chegava aos olhos. Fiquei paralisada, em dúvida se deveria me aproximar, avisar a garota ou simplesmente ir embora. No fim, eu fui embora. Eu não tinha provas, só uma sensação que apertava meu peito. Hoje, quando sinto no ar aquele cheiro metálico familiar, minha mente volta imediatamente àquele apartamento vazio. Penso no anel prateado que brilhava discretamente sob o sofá e uma pergunta me consome. Quem foi a mulher que o perdeu? Será que ela também caiu na conversa encantadora de Cristiano? Ou será que sua história teve um desfecho muito diferente do meu? Às vezes, nas madrugadas silenciosas, me pergunto quantas outras, como eu, entraram naquele apartamento 3B e quantas conseguiram sair. E embora tenha mudado de cidade, trocado de número e reconstruído minha vida, sei que jamais conseguirei esquecer completamente aquela noite, porque algumas experiências nos marcam de tal forma que se tornam parte de quem somos. E aquele encontro me ensinou que nem sempre conseguimos distinguir o perigo real da nossa própria paranoia. A gente confia, cria uma imagem na cabeça, mas nunca sabe quem realmente está do outro lado, até ser tarde demais. O ventilador do meu apartamento zumbia como um inseto preso, e era o único som que preenchia o silêncio daquela noite de sexta-feira. Tinha sido um dia exaustivo na livraria onde trabalho, arrumando prateleiras, lidando com clientes que perguntavam por livros que nem existiam e desviando das indiretas da minha chefe sobre a minha falta de iniciativa. Eu estava esgotada, não só fisicamente, mas daquele jeito que faz você sentir que o mundo inteiro pesa nas suas costas. Joguei-me no sofá com o celular na mão, sem muita vontade de fazer nada, e abri o Tinder quase que por inércia. Eu já estava no aplicativo há semanas, mais por tédio do que por esperança, deslizando perfis que se misturavam num borrão de fotos genéricas e frases prontas. A maioria das conversas não passava de um oi, tudo bem, antes de sumirem no nada. Mas aí apareceu Fernando. O perfil dele não era nada demais. Uma foto sorrindo num parque com uma luz de fim de tarde que dava um ar aconchegante. Outra com um cachorro que parecia emprestado. E uma bio que mencionava algo sobre café e livros. Nada extraordinário. Mas as mensagens dele me surpreenderam. Não eram aqueles cumprimentos vazios de sempre. Ele fez um comentário sobre um romance que eu tinha colocado no meu perfil, um que quase ninguém conhecia. E a conversa fluiu como se a gente tivesse se esbarrado numa livraria de verdade. Conversamos por dias sobre livros, filmes, sobre aquelas pequenas coisas que te fazem sentir que existe uma conexão. Quando ele me convidou para ir até a casa dele, para tomar alguma coisa e continuar o papo, eu hesitei. Não sou do tipo que aceita convites assim tão rápido, mas o tom dele era tão relaxado, tão genuíno, que acabei dizendo que sim. Cheguei no prédio dele por volta das 9 da noite. Era um lugar comum, num bairro de classe média, onde as ruas eram tranquilas, mas os postes mal iluminavam o caminho. O prédio era um daqueles que parecem já ter visto dias melhores, com a pintura descascada nas paredes e um interfone que zumbia como se estivesse prestes a quebrar. Toquei a campainha e Fernando desceu para me receber.
Ele era mais alto do que eu esperava, com uma camisa azul perfeitamente passada e um sorriso que parecia ensaiado, mas era acolhedor. Ele cumprimentou com um aceno simpático e me guiou pelas escadas até seu apartamento no segundo andar. O corredor cheirava a umidade, com um toque de alguma coisa que eu não conseguia identificar, como tinta velha ou madeira molhada. Quando ele abriu a porta, o cheiro ficou mais forte, mas o lugar em si era impecável. Móveis modernos, uma estante cheia de livros organizados por cor, uma planta num canto que parecia ser cuidada com devoção. Tudo era tão perfeito que parecia saído de uma revista. Mas havia algo naquela perfeição que me fazia sentir deslocada, como se eu estivesse entrando em um cenário de teatro em vez de um apartamento. Ele me ofereceu uma taça de vinho tinto, pedindo desculpas por não ter outras opções. Disse que não era muito de beber, que preferia café, mas que o vinho era para ocasiões especiais. Eu ri. Disse que não tinha problema. E nós nos sentamos em um sofá que parecia mais caro do que o resto do apartamento sugeria. Fernando era encantador, quase demais. Ele falava com uma calma que te fazia baixar a guarda, como se cada palavra fosse pensada para te deixar confortável. Mas havia momentos em que seu sorriso não chegava aos olhos. Perguntou-me sobre meu trabalho na livraria, sobre os livros que me marcaram, sobre as pequenas coisas que faziam o meu dia. Contou histórias de suas viagens, um verão numa praia do sul, um inverno perdido numa cidade do interior, de um trabalho que teve numa editora pequena, de como aprendeu a cozinhar porque odiava comer mal. Tudo fluía tão bem que por um momento pensei que talvez, só talvez, eu tivesse encontrado alguém que valia a pena. Mas havia algo no jeito dele falar, em como seus olhos paravam um segundo a mais nos meus, que me fazia sentir observada, como se ele estivesse medindo cada uma das minhas reações. Depois de um tempo, pedi para usar o banheiro. Ele apontou para um corredor curto, dizendo que era a segunda porta à direita. O banheiro era tão impecável quanto o resto do apartamento. Toalhas brancas perfeitamente dobradas, um espelho sem uma mancha sequer, um sabonete líquido com cheiro de lavanda. Enquanto eu lavava as mãos, notei que a gaveta do armário da pia estava entreaberta. Não sei o que me levou a abri-la. Talvez tenha sido curiosidade ou, quem sabe, um instinto que eu não soube nomear. Dentro havia um monte de objetos pequenos, um brinco de prata com uma pedra azul, um chaveiro com um coração de plástico, uma pulseira de contas de madeira, um broche com uma inicial gravada. Cada um deles tinha um pequeno papel colado com nomes escritos numa caligrafia precisa: Amanda, Laura, Silvana, Júlia. Meu coração disparou. Não eram coisas que alguém esqueceria por acaso. Pareciam escolhidas, guardadas com cuidado, como se fossem troféus de uma coleção. Fechei a gaveta com um movimento rápido, mas minha mente já estava dando voltas. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que podiam ser coisas de uma ex, presentes que ele nunca deu, ou até objetos que comprou para alguém. Mas algo dentro de mim sabia que não era tão simples. Voltei para o sofá tentando manter a compostura, mas minha cabeça era um turbilhão. Fernando continuava falando, agora sobre um filme que tinha visto na semana passada, mas eu mal conseguia acompanhar o raciocínio. Meus olhos se desviavam para a estante, para o corredor, procurando algo que confirmasse ou negasse o que eu tinha visto. Tentei me concentrar na voz dele, mas não conseguia tirar da cabeça aqueles nomes escritos com tanto cuidado. Decidi arriscar. Perguntei, no tom mais casual que consegui, se ele morava sozinho. Ele disse que sim, que sempre preferiu ter seu próprio espaço, que gostava da tranquilidade. A resposta foi tão fluida, tão polida, que em vez de me acalmar, me deixou mais nervosa. Não consegui me segurar mais. Mencionei que tinha visto umas coisas no banheiro, objetos que pareciam pessoais, que não pareciam combinar com alguém que morava sozinho. O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo e eu percebi uma mudança sutil em sua postura,
como se uma máscara estivesse começando a escorregar. Ele se recompôs quase que imediatamente, mas algo havia mudado. Disse que eram coisas de amigas, objetos que elas tinham esquecido na casa dele depois de algumas visitas. Disse que às vezes as garotas deixavam coisas para trás e ele as guardava, caso voltassem para buscar. O tom dele era leve, quase despreocupado, mas suas mãos apertaram um pouco mais a taça de vinho e notei como seus dedos tamborilavam nervosamente no braço do sofá. Eu não acreditei. Havia algo no olhar dele, como se estivesse avaliando o quanto eu tinha visto. Meu instinto me dizia para não insistir, mas eu não consegui evitar. Disse a ele que os nomes nos papéis me pareciam estranhos, que não parecia algo que alguém guardaria por acaso. A expressão dele mudou completamente. A máscara de gentileza que ele usara a noite toda simplesmente desapareceu. Seus olhos endureceram e a sua voz, que até então era suave, se tornou afiada como uma lâmina. Disse que não gostava que desconfiassem dele, que não entendia por que eu tinha mexido nas suas coisas, que era uma falta de respeito. Ele não gritou, mas a frieza contida no tom de voz dele gelou o meu sangue. Acusou-me de ser paranoica, de inventar histórias onde não existiam. Disse que, se eu não confiava nele, o melhor era que eu fosse embora. Não esperei ele repetir. Peguei minha bolsa, murmurei uma desculpa e saí do apartamento sem olhar para trás. Desci as escadas correndo, com o coração batendo na garganta. Quando cheguei na rua, o ar frio bateu no meu rosto e só então percebi que estava tremendo. Caminhei até uma avenida mais movimentada e pedi um táxi. Durante o trajeto, chequei meu celular, esperando encontrar alguma mensagem dele, mas não havia nada. Bloqueei seu número e deletei seu contato do Tinder. Nunca mais tive notícias dele, nem ele tentou entrar em contato comigo, mas a imagem daqueles objetos na gaveta nunca saiu da minha cabeça. Os nomes escritos com tanto cuidado, como se fossem troféus de uma coleção. Tentei procurar o nome dele na internet, mas não encontrei nada. Era como se Fernando não existisse. Hoje, quando penso naquela noite, me pergunto quantas mulheres passaram por aquele apartamento antes de mim. Me pergunto se todas elas conseguiram sair, ou se algumas deixaram mais do que apenas um objeto pequeno numa gaveta. Há noites em que confiro a porta do apartamento 2, 3 vezes, com um medo que não consigo explicar completamente. E às vezes, quando o silêncio fica pesado demais, eu juro que sinto um olhar vindo da janela, mesmo morando no 5º andar. Já parou para pensar no quanto a gente se arrisca ao encontrar alguém de um aplicativo? A gente vê algumas fotos, troca umas mensagens e acha que conhece a pessoa. Mas a verdade é que nunca se sabe quem está do outro lado. A noite estava fria, com aquele ar cortante de início de inverno em Córdoba, que te obriga a fechar bem o casaco. Eu já estava conversando com Francisco pelo Tinder há umas 2 semanas. As mensagens dele eram bem tranquilas, com um humor seco que sempre me arrancava um sorriso. E as fotos mostravam um cara comum, sabe? Óculos de armação fina, cabelo meio bagunçado, sempre com uma xícara de café na mão. Ele me chamou para a gente se encontrar num restaurante famoso no centro, conhecido pelas massas e pelo ambiente aconchegante. Era meu primeiro encontro em meses, e apesar de sentir aquele friozinho na barriga de nervoso, a ideia de um jantar tranquilo me animou. Eu queria sair da rotina, conhecer alguém novo, e Francisco parecia uma aposta segura. Cheguei no restaurante às 8 em ponto, mas quando entrei, a recepcionista me olhou meio confusa. Eu disse que tinha uma reserva no nome de Francisco, mas ela checou a lista e não encontrou nada. Liguei para ele, que atendeu com uma voz apressada, falando que tinha dado um problema com a reserva, que o lugar estava lotado por causa de um evento particular. Ele sugeriu irmos para outro restaurante ali perto, mas antes que eu pudesse responder, disse que era melhor irmos para a casa dele.
que ele morava a poucas quadras e podia preparar alguma coisa rápida. Eu hesitei. Ir para a casa de alguém que eu não conhecia me deixou em alerta, mas o tom dele era tão casual, tão despreocupado, que me convenci de que não tinha nada de estranho. Eu disse que sim, mais para não parecer desconfiada do que por estar completamente segura. Caminhei os 5 quarteirões até o endereço dele. Um prédio de apartamentos em Nueva Córdoba, com fachada de vidro e luzes modernas na entrada. Francisco estava me esperando lá embaixo com um sorriso que parecia genuíno, mas um pouco tenso. Ele era mais magro do que eu esperava, com olheiras que não apareciam nas fotos. Me disse para subir que a irmã e um primo dele estavam em casa, mas que não iam nos incomodar. A menção de familiares me tranquilizou um pouco. Eu não estaria sozinha com ele. O elevador era pequeno e o silêncio entre nós pareceu mais pesado do que eu imaginava. Tinha um cheiro de produto de limpeza, mas com um fundo adocicado, como fruta passada, que me deixou desconfortável. O apartamento ficava no 5º andar, e quando entramos, o ambiente me desorientou. Era espaçoso, com móveis modernos, mas eles estavam arrumados de um jeito esquisito, como se alguém tivesse colocado tudo ali às pressas. Havia um sofá cinza, uma mesa de vidro com cadeiras de metal e uma luminária de pé que emitia uma luz fria. As paredes estavam vazias, a não ser por um espelho grande que refletia o espaço vazio. Francisco apresentou as 2 pessoas que estavam lá como sua irmã Luciana e seu primo Danilo. Luciana era uma mulher de uns 30 anos, com o cabelo tingido de loiro e um sorriso que parecia ensaiado. Danilo, mais novo, tinha uma postura rígida e mal olhou para mim quando me cumprimentou. Os 2 me deram a mão, mas o aperto deles era frio, quase mecânico. Francisco disse que eles estavam de visita, que moravam em outra província, mas Luciana interrompeu para dizer que eles tinham crescido em Córdoba, que sempre estiveram ali. A contradição passou despercebida por Francisco, que já estava na cozinha, pegando uma garrafa de vinho. Eu me sentei no sofá e Luciana ficou de pé, me olhando com uma intensidade que me fez mexer desconfortável no lugar. Danilo sentou em uma cadeira, mexendo no celular, mas eu notei que os olhos dele desviavam na minha direção de vez em quando. Francisco voltou com o vinho e uns copos que não combinavam, como se ele tivesse tirado de caixas diferentes. Enquanto servia, ele falou do trabalho como programador, mas os detalhes eram vagos. Mencionou uma empresa que já não existia. Depois disse que era freelancer, e quando perguntei sobre um projeto recente, mudou de assunto. Luciana tentou preencher o silêncio, contando uma história sobre um passeio em família, mas Danilo a corrigiu num detalhe sobre o lugar, e ela riu, dizendo que sempre confundia as coisas. A risada deles soava forçada, como se estivessem atuando para mim. O cheiro de comida começou a sair da cozinha, algo com alho e temperos, mas também aquele fundo adocicado que eu senti no elevador, só que agora mais forte. Francisco disse que estava preparando uma lasanha, uma receita da mãe dele, mas Luciana o interrompeu de novo, dizendo que era uma receita que ele tinha aprendido numa viagem. Eles me olharam esperando uma reação, e eu só balancei a cabeça, sentindo que o clima ficava cada vez mais denso. A luminária de pé começou a piscar e Danilo se levantou para ajeitá-la, mas não melhorou. Francisco disse que era um problema elétrico do prédio, que acontecia o tempo todo, mas Luciana o contradisse, falando que era a primeira vez que aquilo acontecia. Cada discordância me deixava mais tensa, como se eles estivessem improvisando uma história que não tinham ensaiado direito. Então, alguém tocou a campainha. Francisco pareceu surpreso, mas foi abrir. Entraram mais 2 pessoas, um homem e uma mulher, ambos com uns 40 anos. Francisco os apresentou como amigos da família, mas não disse os nomes deles. A mulher tinha o cabelo curto e uma tatuagem no pulso que não consegui distinguir. O homem era forte, com uma barba mal feita, e me olhou de um jeito que me fez cruzar os braços instintivamente. Eles não se sentaram.
Ficaram perto da porta falando baixo com Danilo. Luciana me ofereceu mais vinho, mas eu recusei, dizendo que preferia água. Fui até a cozinha buscar um copo e notei que não havia fotos nem ímãs na geladeira. Nada que indicasse que alguém realmente morava ali. O cheiro adocicado era mais intenso perto da pia e vi um pano úmido com manchas escuras que não quis examinar. Quando voltei para a sala, o ambiente tinha mudado. Havia mais gente, outra mulher jovem e um homem mais velho que entraram sem que eu ouvisse a campainha. Ninguém me apresentou a eles. E Francisco parecia cada vez mais nervoso, andando de um lado para o outro, como se quisesse manter tudo sob controle. A lasanha continuava no forno, mas ninguém mencionou o jantar. Os recém-chegados se moviam pelo apartamento com uma familiaridade estranha, olhando gavetas e falando em sussurros. Luciana tentou manter uma conversa comigo, me perguntando sobre meu trabalho, mas as perguntas dela eram específicas demais, como se ela já soubesse coisas sobre mim. Quando ela mencionou o nome do meu bairro, um detalhe que eu não tinha compartilhado, minha pele se arrepiou. Decidi que tinha que ir embora. Eu disse que tinha recebido uma mensagem da minha irmã, que era uma emergência de família e que eu precisava voltar para casa. Francisco insistiu para eu ficar, que a lasanha estava quase pronta, mas o tom dele era mais firme que antes, quase uma exigência. Luciana me olhou com aquele sorriso rígido, dizendo que era uma pena, que esperava me ver de novo. Os outros mal reagiram, mas senti os olhos deles cravados em mim enquanto eu pegava minha bolsa. Caminhei até a porta e Francisco me acompanhou, se colocando na minha frente como se quisesse me atrasar. Ele disse que ia me mandar uma mensagem, que a gente podia marcar de novo, mas eu não respondi. Desci pelas escadas, evitando o elevador, com o coração batendo forte. O cheiro adocicado me seguiu até o térreo. Saí para a rua e o vento gelado bateu no meu rosto. Andei rápido, olhando para trás várias vezes. Ninguém estava me seguindo, mas a sensação de estar sendo observada não ia embora. Em casa, bloqueei Francisco no Tinder e revisei minhas redes sociais, garantindo que minhas informações estivessem privadas. Durante dias, eu não conseguia tirar aquele apartamento da cabeça. As contradições, o cheiro, as pessoas que chegavam sem explicação. Pesquisei na internet sobre o prédio, mas não encontrei nada fora do comum. Só comentários de inquilinos reclamando de barulhos à noite. Uma semana depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Que pena que você foi embora tão cedo. Não tinha remetente e o número não estava registrado. Eu bloqueei, mas desde então comecei a notar pequenos detalhes. Um carro que passa devagar pela minha rua. Um pacote sem remetente deixado na minha porta. O som de passos no corredor do meu prédio que para bem em frente à minha porta. Eu nunca olho pelo olho mágico. A inquietação não desaparecia. E comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. Uma noite, enquanto arrumava minha mesa, encontrei um bilhete escrito à mão no meio dos meus papéis, com uma caligrafia que não reconheci. Volte quando quiser. Eu não tinha ideia de como aquilo foi parar ali e joguei fora, mas não consegui dormir. Comecei a mudar minhas rotas para o trabalho, evitando passar por Nueva Córdoba. Uma vez, dentro de um ônibus, achei ter visto Luciana na calçada, conversando com alguém que parecia o homem forte do apartamento. Não tenho certeza se eram eles, mas meu corpo inteiro ficou tenso e eu desci no ponto seguinte. Desde então, mantenho as cortinas fechadas e confiro as fechaduras 2 vezes. Não sei se Francisco e os outros são uma ameaça real, ou se a minha mente está preenchendo as lacunas. Mas aquele cheiro adocicado continua aparecendo na minha memória, como se tivesse grudado em mim. O que mais me assombra não é saber se escapei de algo terrível naquela noite, mas sim a certeza de que, em algum lugar de Córdoba, outras pessoas podem estar vivendo o que eu quase vivi, e talvez não tenham a mesma sorte de conseguir sair.
Já parou para pensar que, do outro lado da tela, a pessoa com quem você conversa pode não ser exatamente quem ela diz que é? A gente nunca acredita que o perigo pode estar a um simples match de distância. O vento trazia um frio seco que entrava pelas frestas da minha janela, e o som dos galhos arranhando o vidro preenchia o silêncio do meu apartamento. Era uma noite de julho em Rosário, e eu estava sentada no sofá com o celular na mão, deslizando por perfis no Tinder. Não era algo que eu usava muito, só de vez em quando a solidão da minha rotina de trabalho e estudo pesava mais do que o normal. Foi então que eu dei match com Ricardo. O perfil dele era simples, mas atraente. Uma foto dele em uma livraria com um sorriso tímido e outra em uma praça com um cachorro labrador. A descrição mencionava seu amor por música alternativa, livros de suspense e por caminhadas pelo Rio Paraná. Tudo isso combinava muito comigo, como se alguém tivesse escrito um perfil sob medida. Comecei a escrever para ele, e a resposta chegou quase que imediatamente, com uma mensagem mencionando uma das minhas bandas favoritas e uma piada sobre como era difícil encontrar um bom café na cidade. As primeiras conversas foram fáceis, perfeitas até demais. Ricardo parecia saber exatamente o que dizer. Ele mencionou que tinha morado no bairro Alberdi anos atrás, assim como eu, e que costumava passar as tardes em um bar na Costanera, onde eu também ia às vezes. Me contou que seu primeiro bicho de estimação foi um gato chamado Simba, o mesmo nome do meu primeiro cachorro. E embora eu tenha achado uma coincidência divertida, algo dentro de mim se revirou. Como ele podia ser tão específico? Eu disse a mim mesma que era só sorte, que às vezes a vida alinha duas pessoas de um jeito estranho. Mas uma inquietação começou a crescer no meu peito. Continuamos conversando, e cada mensagem dele era um reflexo dos meus próprios gostos. Ele gostava de mate com erva orgânica como eu, e até mencionou uma livraria no centro onde eu costumava comprar meus livros. Eu me senti satisfeita, mas também um pouco inquieta. Será que eu tinha mencionado esses detalhes sem perceber? Uma semana depois, as coisas ficaram bem mais estranhas. Numa manhã, enquanto eu tomava um café na minha cozinha, recebi uma mensagem de Ricardo. Esse moletom azul fica bem em você. Combina com a xícara que você está usando. Eu gelei. Estava sozinha no meu apartamento, com um moletom azul que tinha colocado sem nem pensar. E a xícara na minha mão era a mesma que eu usava sempre. Uma de cerâmica com um desenho de pássaros. Eu não tinha compartilhado nenhuma foto naquele dia, nem no Tinder, nem em nenhuma rede social. Meu primeiro impulso foi responder, perguntar como ele sabia daquilo, mas algo me impediu. Em vez disso, revisei nossas conversas, procurando qualquer pista de que eu tivesse mencionado algo sobre minhas roupas ou minha rotina. Não havia nada. O medo começou a tomar conta de mim e decidi não responder à mensagem, atribuindo a mais uma coincidência bizarra, mas o nó no meu estômago não se desfazia. As mensagens de Ricardo continuaram chegando, cada vez mais precisas. Uma tarde, enquanto eu caminhava para a faculdade, ele escreveu: "Que dia lindo para passear pelo Parque Urquiza, não acha?" Eu estava justamente no parque, com os fones de ouvido, escutando uma playlist que ele também tinha mencionado antes. Parei na mesma hora, olhando ao meu redor. Havia gente correndo, crianças brincando, mas ninguém que parecesse estar me observando. Respondi com uma mensagem vaga, dizendo que estava ocupada, e tentei seguir com o meu dia. Mas naquela noite, enquanto checava minhas redes sociais, vi que Ricardo tinha postado uma foto nova em seu perfil. Era um pôr do sol na Costanera, mas no fundo, meio borrada, eu reconheci a fachada do meu prédio. Não era uma foto qualquer. O ângulo era do corredor de entrada, um lugar que só alguém com acesso ao prédio poderia chegar. Meu coração acelerou e, sem pensar, eu bloqueei o perfil dele. Achei que com isso tudo acabaria. Mas no dia seguinte, recebi uma mensagem de um perfil novo,
com um nome diferente, mas com o mesmo tom. Não fica brava, Sabrina. Só queria conversar mais. A mensagem incluía uma descrição do que eu tinha comido naquele dia. Uma salada com rúcula e queijo, exatamente o que eu havia preparado para o almoço. Na mesma hora, corri para as janelas do meu apartamento, certificando-me de que as cortinas estavam bem fechadas. Liguei para uma amiga contando tudo e ela me disse para denunciar o perfil, mas eu não sabia bem o que dizer à polícia. Que provas eu tinha? Apenas mensagens que poderiam parecer coincidências para qualquer um que não estivesse na minha pele. Decidi mudar a configuração do meu Tinder para privado e revisei minhas outras redes sociais, garantindo que não houvesse nada público. Mas a sensação de que alguém me vigiava não ia embora. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram chegando, sempre de contas novas. Uma mencionava o livro que eu estava lendo no ônibus, outra descrevia a cor da minha mochila enquanto eu esperava em um ponto. Toda vez que eu bloqueava uma conta, outra aparecia. E as mensagens eram mais específicas, como se Ricardo estivesse cada vez mais perto. Uma noite, enquanto olhava as fotos do primeiro perfil dele que eu tinha salvado em capturas de tela antes de bloquear, notei algo que tinha me escapado. Em uma das imagens, tirada no que parecia um corredor, vi um detalhe familiar. Era o corrimão de madeira do corredor do meu prédio, com uma marca em forma de estrela que alguém havia entalhado anos atrás. A foto tinha sido tirada do patamar do terceiro andar, bem em frente à minha porta. Eu não conseguia respirar. A ideia de que Ricardo estivesse tão perto, possivelmente dentro do meu próprio prédio, me fez tremer. Verifiquei as fechaduras da minha porta, certificando-me de que estavam bem trancadas, e passei a noite acordada, escutando cada ruído do corredor. No dia seguinte, falei com o zelador do prédio, perguntando se ele tinha visto alguém estranho ou se haviam alugado um apartamento recentemente. Ele me disse que estava tudo em ordem, mas seu tom era evasivo, e notei que ele evitava me olhar nos olhos. Decidi não sair mais do meu apartamento, a não ser que fosse muito necessário, pedindo delivery e cancelando planos com amigos. Mas nem mesmo lá dentro eu me sentia segura. Encontrei um bilhete deslizado por baixo da minha porta, escrito à mão. Sabrina, eu te vi na janela ontem. Você estava linda. Pensei em jogar fora, mas não antes de guardá-lo em um saquinho, pensando que poderia precisar como prova. Tentei investigar mais. Revisei o perfil de Ricardo várias e várias vezes, procurando por pistas, as fotos do cachorro, as livrarias, os cafés. Tudo parecia perfeito demais, como se tivesse sido projetado para me atrair. Procurei o nome dele na internet, mas não encontrei nada. Nenhum perfil em redes sociais, nenhum registro que batesse com a informação que ele tinha me dado. Entrei em contato com uma amiga que trabalhava em um cartório, pedindo para ela procurar por algum Ricardo que pudesse morar no meu prédio. Ela não encontrou nada, mas sugeriu que eu instalasse uma câmera de segurança na minha porta. Eu instalei, mas as mensagens não paravam. Uma tarde, enquanto checava as gravações, vi um homem passar pelo corredor com um capuz cobrindo o rosto. Eu não podia ter certeza de que era Ricardo, mas o jeito como ele parou em frente à minha porta, como se estivesse ouvindo algo, gelou meu sangue. Decidi me mudar. Não podia continuar vivendo em um lugar onde sentia que cada movimento meu era observado. Encontrei um apartamento em outra parte da cidade e, enquanto empacotava tudo, revisei cada canto da minha casa, procurando qualquer sinal de que alguém tivesse estado ali. Encontrei um pequeno chaveiro no fundo de uma gaveta, um que eu não reconheci, com um pingente em forma de estrela, igual à marca no corrimão do corredor. Eu não sabia como aquilo tinha ido parar ali, mas guardei, incapaz de jogar fora. A mudança foi rápida, e eu não contei a ninguém meu novo endereço, nem mesmo para meus amigos mais próximos. Bloqueei todos os números desconhecidos e deletei minhas contas nas redes sociais. Mas mesmo no meu novo apartamento,
a paranoia não me abandona. Às vezes, recebo notificações do Tinder, embora eu pudesse jurar que apaguei o aplicativo. São mensagens de perfis sem foto, com nomes genéricos, que mencionam detalhes da minha nova rotina. O café que pedi ontem, o livro que deixei na mesa. Eu nunca abro as mensagens, mas não as apago, como se guardá-las fosse uma forma de manter o controle. De vez em quando, olho pela janela do meu apartamento, esperando não ver ninguém me observando lá embaixo na rua. Recentemente, enquanto caminhava pelo meu novo bairro, vi um homem de capuz parado em uma esquina, olhando na direção do meu prédio. Não consegui ver seu rosto, mas ele segurava um chaveiro na mão, e o jeito como ele brilhou sob a luz da rua me lembrou do pingente em forma de estrela. Eu não me aproximei. Agora, toda vez que ouço passos no corredor do meu novo prédio, eu me pergunto se Ricardo, ou quem quer que esteja por trás daquelas mensagens, já descobriu onde eu estou.